O segundo episódio de Duna, A Profecia, trouxe algumas respostas e várias perguntas. Vamos falar sobre isso. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade, então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like bacana também no começo do vídeo, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Valia demonstrou claramente que está disposta a sacrificar tudo para atingir os seus objetivos. A cena da cerimônia da agonia com a irmã Lily foi estranha, assustadora e, na minha opinião, ela conseguiu captar bem as viagens astrais que acontecem nos livros, pelo menos um pouquinho mais que o filme, pois falta muito LSD para essas viagens ficarem interessantes que nem nos livros. Eu achei esse segundo episódio muito melhor do que o primeiro, com um ritmo bem lento e com bastante diálogos, o que na minha opinião não é nenhum problema, pois os diálogos foram bem interessantes, positivos em alguns momentos, é verdade, mas de modo geral foram diálogos bem esclarecedores, ampliando muito mais o jogo político e demonstrando onde cada pessoa está nesse jogo. No primeiro episódio eu achei o personagem do Desmond um pouco caricato demais, ele destoava um pouco daquele universo que estava sendo criado. Aqui isso aconteceu também, mas só no primeiro momento que ele apareceu. A partir do momento que ele foi preso, as coisas mudaram bastante e o Desmond se tornou um personagem mais interessante, intrigante e misterioso. É interessante que quando Valia e Tula conversam no começo do episódio, num local bem frio, escuro, cinzento e grandioso também, é possível ver uma mesa, um tabuleiro de xadrez com algumas peças expostas, o que me fez pensar que isso poderia ser uma metáfora, uma analogia para as coisas que estavam acontecendo ali naquele momento naquela sala. As peças elas estão sendo movidas com bastante cuidado. Tula, apesar de receber e aceitar as ordens da irmã, é uma personagem bem forte que está atenta a tudo que está acontecendo. Ela parece ser uma pessoa submissa, mas não é não, e com certeza pelos bastidores também está fazendo as suas jogadas. Algumas jogadas mais curtas, como fazer uma pergunta objetiva para sua irmã ou algum questionamento mais ousado. Eu acredito realmente que essa submissão da Tula em relação à Valia vai mudando ao longo dos episódios, principalmente se a Valia não deixar muito claro os seus objetivos ou simplesmente quiser passar por cima de tudo e de todos para cumprir o seu objetivo em relação à profecia. Ela acredita na profecia, ela acredita no que a irmã Raquel disse para ela e ela vai fazer de tudo para que a sua parte nessa profecia seja cumprida. Quem vai vencer esse jogo e se realmente haverá uma vencedora, ainda não sabemos, mas as peças estão armadas e as jogadas são imprevisíveis. Na Casa Corrino, as consequências do episódio anterior também estão sendo discutidas. O Imperador, por exemplo, está sendo manipulado de todos os lados, mas aos poucos ele está demonstrando uma certa firmeza, ou pelo menos ele acredita que está demonstrando uma certa firmeza, pois em vários momentos a sua expressão passa confusão. Ele ouve bastante a sua esposa Natália e acata o que ela diz. Ele até comenta que ela é uma grande vencedora de debates, mas de qualquer maneira a palavra final é sempre dele. Sendo manipulado ou não, devemos ver quais são as suas decisões, quais serão as consequências delas. Interessante que a morte da Caixa e também do jovem imperador mudou completamente os planos da Irmandade. A Casa Corrino, por exemplo, está em desordem. Valia está tentando se reorganizar para se adaptar, tanto que ela vai para séculos secundos imediatamente, sem avisar. Inclusive é neste planeta que tem uma das cenas mais interessantes do episódio, mas pro final eu já falo sobre isso. Uma coisa que eu gostei bastante é que não ficou enrolando muito a história do assassinato ou investigação. O Desmond assumiu logo de cara para o Imperador que foi ele que matou e que conseguiu adquirir os poderes, sendo engolido por um verme e sobrevivido. Apesar do Imperador não acreditar muito nisso, ele acredita que o Desmond realmente tenha matado o garoto, manda até inclusive prendê-lo. O Desmond, ele disse que o motivo de ter matado o garoto foi porque, de alguma maneira, o Imperador Javico deu a entender que ele precisava disso, e realmente o Imperador precisava disso. Ele não queria que aquele casamento acontecesse, ele queria apenas as frotas da Caça Rish para poder manter o seu império sobre Arrakis, que todos sabemos que Arrakis, Duna, é o planeta mais importante do universo, pois é lá que se fabrica a especiaria e ela é importante para várias coisas, para viagens interplanetárias, para o consumo próprio, e as pessoas conseguem ter suas visões através da especiaria, entre tantas outras coisas. Já falei sobre a especiaria e sobre o universo de Duna aqui no canal, vou deixar o card linkado aqui em cima caso você tenha interesse, beleza? Mas voltando, o Desmond ele disse que matou o garoto porque o objetivo dele é servir ao Império. E eu fiquei me perguntando, será que ele está falando a verdade? Ele criou esse ar misterioso sobre ele e tudo que ele diz agora pode ser mentira ou meias verdades. Mesmo que as Bene Gesserets, um detalhe é que a Irmandade ainda não tem esse nome na série, não tenham conseguido captar traços de mentira em nada do que ele fala. Ou como foi dito, ele está falando a verdade ou acredita muito no que está dizendo. Desmond foi interrogado na prisão algumas vezes e ele se manteve
firme o tempo todo em relação ao que ele fez. E através desses interrogatórios, tanto com a Valia, quanto o próprio Javico e a Imperatriz Natália, ele conseguiu mudar a opinião do casal para ser solto, mostrando dessa maneira sua habilidade de argumentação. Pois se ele fala que está seguindo os desejos do Império, o que o Imperador mais vai querer é uma força poderosa como Desmond, que tem uma habilidade de queimar pessoas por dentro, é melhor que essa pessoa esteja do seu lado. Isso fica claro quando a Imperatriz, a Natália, vai interrogar ele sozinha na sala. Ele afirma que tudo que eles podem se tornar imensamente poderosos com o uso da habilidade dele. E aí é que está o perigo. Ele pode sim estar servindo ao Império e suas motivações e desejos serem verdadeiras, porém ele pode ter outras motivações completamente diferentes, o que eu acredito que seja, e está manipulando todo mundo, inclusive as Bene Gesserit. Neste segundo episódio, várias escolhas foram feitas, várias peças foram mexidas, e Desmond, na minha opinião, preparou melhor o tabuleiro para suas próximas jogadas. O Duque não é mais uma ameaça para o Imperador, e o Imperador pode usar Desmond como ele bem quiser, ou acredita que pode usar Desmond como ele bem quiser. E Desmond é um ser poderoso, inclusive o personagem do Desmond Hart não existe nos livros, e este seu poder também não existe nos livros. E é por isso que é tão interessante ver isso aqui na série, pois realmente não sabemos a origem de seus poderes, se ele está falando a verdade ou não, só podemos teorizar. Qual é a sua teoria em relação aos poderes do Desmond? Comente aqui embaixo. Na conversa entre Túlia e Valia no começo do episódio, Valia ela voltou a citar a verdade ardente e que ela acredita que a morte de Casha foi um dos sinais da visão que a irmã Raquel tinha visto. E para saber mais informações em relação a isso, ela precisa acessar as memórias da irmã Raquel através de uma de suas descendentes. E uma dessas descendentes é a jovem Lilian, tataraneta da reverenda madre Raquel. E aqui aprendemos mais sobre a relação dos personagens. Lila foi tratada como uma filha depois que a mãe dela morreu pela Tula. E apesar de resistente e saber que a cerimônia da agonia é um ritual muito perigoso e a pessoa que participa dela pode morrer, Tula acaba aceitando pelo bem maior da Irmandade. Raquel foi a primeira reverenda madre e a mais habilidosa das irmãs. Foi ela, inclusive, a primeira a passar pelo ritual da agonia e sobreviver. E ela teve acesso a todas as suas antepassadas femininas. E ela consegue, sem conseguir controlar muito bem exatamente o que acessa ou deixa de acessar em relação às memórias de suas antepassadas, acessar as memórias de Raquel. E através de Lily, ela diz que o salvador da Irmandade é aquele que nasceu duas vezes, uma vez no sangue e a outra na especiaria. E ela também diz algumas frases que parecem ser desconectas, mas não estão. Um fantasma cheio de cicatrizes e finaliza com uma arma nascida da guerra em um caminho muito curto. Aparentemente, ou ao menos é isso que a série quer que acreditemos, todas essas revelações levam ao Desmond. Ele tem uma cicatriz no rosto, porém não sabemos se ele tem mais cicatriz em seu corpo, pois a única coisa descoberta são suas mãos. Quando estava tendo o ritual da agonia e a gente foi informado de que a Lila não conhecia sobre a sua mãe e suas antepassadas, já dava para imaginar que, além de acessar as memórias de Raquel, ela iria acessar memórias de outras de suas antepassadas, como foi o caso da irmã Doroteia. Ela descobriu naquele momento que foi a Valia, utilizando a voz, que mandou matar a irmã Doroteia. E acredito que essa informação vai voltar a ser discutida na série. Tanto que eu acredito que a Lila ela não morreu, pois essa foi uma cena muito poderosa, com informações muito poderosas para ela ter morrido ali. Se Lila estiver viva, ela pode ser um problema para a Valia e seus planos. Qual a sua opinião em relação a isso? Você acredita que ela morreu, que ela está viva e que ela possa reivindicar alguma coisa, ou ao menos ser corajosa o suficiente para enfrentar a Valia, independente do que vai acontecer ou não? Se ela, por exemplo, estiver morta, a morte dela vai significar um abalo para a Irmandade. Tinha várias meninas ali, estudantes, assistindo ao ritual, e isso pode gerar algum certo conflito, não tão interessante quanto se ela estiver viva. Em paralelo a isso, descobrimos que o jovem Kieran Atreides é um espião na casa Corrino e está escaneando o castelo para obter a planta do lugar, o que parece ser o esquema para se organizar uma invasão na casa Corrino. Mas acredito que essa cena ela serviu mais para mostrar que as irmãs Bene Gesserit elas estão infiltradas em todos os lugares. Então a Micaela, na verdade, que parecia ser uma Freeman, é uma Bene Gesserit e mantém a Valia informada de tudo que está acontecendo. Inclusive, para a Valia, acredito que seja importante que essa rebelião aconteça e que os rebeldes existam para as casas maiores
ficarem preocupadas com ataques iminentes e preparar suas defesas, quase como uma cortina de fumaça para que os planos das Bene Gesserets realmente aconteçam. Agora vamos falar de Desmond e como ele adquiriu o seu poder. Será que ele ter sido engolido por um verme de areia e ter sobrevivido? De alguma maneira, a especiaria concentrada no verme deu para ele os poderes? E talvez, através do Desmond e por ele ter sobrevivido, é que irão descobrir a água da vida? Eu fiquei perguntando também se ele sobreviveu ao ataque do verme e se de alguma maneira foi ele quem desenvolveu a técnica para montar um verme, ou se ele foi atacado pelo verme e não sobreviveu e agora estamos vendo o que na verdade é um fantasma, o que faria ligação direta com uma das frases da Raquel, um fantasma cheio de cicatrizes. Independente disso, Desmond é um ótimo manipulador e os seus poderes vão muito além de queimar as pessoas de dentro para fora. O embate final, por exemplo, entre ele e a Valia demonstrou isso. Ele não atacou Valia e não ficou claro se ele não atacou porque não quis ou porque não era capaz, mas ele afirma, olhando no olho dela, que o poder de influência que elas exercem está prestes a diminuir significativamente. E na cena final veio para demonstrar que Desmond tem muito mais poder. Ele consegue evitar a voz. Como ele faz isso? É possível controlar o poder da voz nos livros de Duna, e isso é ensinado para o Paul. Porém, essa habilidade das Bene Gesserets foi descoberta há menos de 30 anos da série, e acredito que ainda não iria existir um treinamento tão poderoso para que essa voz fosse evitada. Então acredito que seja por causa de um poder mesmo que ele tenha. Ou, como eu falei, ele na verdade não esteja vivo e é por isso que elas não conseguem ver se ele está mentindo ou manipulá-lo com a voz. Ainda faltam 4 episódios para a série acabar. São mais de 4 horas para o final de Duna, a Profecia, e acredito que muita coisa pode acontecer ainda. E qual a sua opinião em relação a Duna, a Profecia? Você gostou do segundo episódio? Não gostou? Tem teorias em relação ao Desmond e aos desejos das irmãs? Deixe sua opinião, suas teorias aqui nos comentários. Vamos debater sobre elas por aqui, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Isso ajuda bastante o canal. E se não for inscrito ou inscrita, se inscreva aqui também. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste, você vai gostar desses aqui também. Esse aqui de cima é sobre o universo de Duna. Muito obrigado e até a próxima!